Um país marcado por intensas e recentes transformações, terra de castelos fabulosos, fortes tradições cristãs e uma língua que soa familiar aos nossos ouvidos. Sejam todos muito bem-vindos à Romênia. No episódio de hoje, estamos mais uma vez viajando com os trens da Romênia, que se mostraram o método mais fácil e barato de se locomover entre cidades de médio e grande porte. Como podem ver, o final do inverno no início do mês de março é ainda bastante frio e as paisagens com neve estão por todas as partes. A Romênia recebe muito turismo europeu e também doméstico, por ser um país barato e que oferece uma grande diversidade de destinos, sejam montanhas, cidades históricas, a metrópole de Bucareste ou até mesmo as praias do Mar Negro pela costa do país. Aqui na Transilvânia, como tenho mostrado para vocês em todos os episódios, o ponto alto é a cultura permeada pelas antigas cidades e um cenário bucólico. O destino dessa vez é a cidade de Sibiu, muito colorida e famosa por suas casas com olhos. E após mais uma viagem de trem pelo interior da Transilvânia, sejam muito bem-vindos a Sibiu, essa cidade que é uma das maiores aqui, com mais de 100 mil habitantes. É uma cidade muito histórica, muito bonita e que também, novamente, tem influência de vários povos. Inclusive o nome em romeno é Sibiu, mas ela é conhecida na parte germânica da Europa como Hermannstadt, a cidade de Hermann, que tem a ver, obviamente, com a própria história da fundação da cidade, ou pelo menos quando a cidade ganhou a sua importância. É uma cidade com uma arquitetura bastante típica. Nós temos também uma gastronomia muito conhecida dentro da Transilvânia e, obviamente, essas praças lindíssimas com várias casas, várias igrejas de várias religiões e também uma cultura romena que se desenvolveu bastante, apesar de ter essas influências. Aqui quase todo mundo é romeno, então você vai ver poucas influências atuais no que diz respeito aos húngaros e até mesmo aos ciganos, aos Roma. Vou ficar feliz de mostrar aqui para vocês, me acompanhem e se inscrevam no canal também. Eu vou mostrar mais de perto, mas essa também é chamada da Cidade dos Olhos, porque alguns telhados aqui, as casas, têm umas janelas muito estranhas que parece um olho meio aberto. É uma coisa até um pouco estranha, assustadora para aqueles que não estão acostumados. Também nunca tinha visto isso em lugar nenhum, mas é uma curiosidade que faz a cidade ser conhecida também no mundo. Na questão da segurança, a Romênia não figura entre os melhores lugares da Europa, mas depois de minha segunda visita ao país, posso afirmar que em momento algum me senti desconfortável. E a renovação urbana, juntamente com a iluminação das ruas e praças, ajudam bastante a aumentar a sensação de segurança. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é comparar as diversas civilizações, como elas se organizavam no quesito do comércio e da atividade política. Se nós olharmos grande parte da Europa centro-ocidental, é muito comum nós termos praças grandes como essa, que era exatamente onde aconteciam os mercados, onde acontecia a troca comercial no renascimento das cidades. Essa é uma ideia que vem desde os romanos, até mesmo em outras civilizações, mas na Europa isso se intensificou na Baixa Idade Média e no começo do renascimento urbano, do renascimento cultural. E isso pode ser comparado, de certa forma, com a Plaza de Armas que nós temos em algumas cidades da América Latina, cada uma com a sua devida proporção, também porque uma vem muito depois da outra, mas é muito interessante você ver que as fachadas dos prédios mais importantes se mantiveram intactas e muitos deles hoje funcionam como restaurantes, hotéis, outros tipos de loja, mas mesmo assim continuam naquele estilo original muito clássico. Falo isso toda vez, mas não custa repetir. A Europa só se conhece bem quem anda muito e aproveita para explorar todos os cantos de cada cidade sempre a pé. A tendência que observei em quase todos os países europeus é a criação e ampliação cada vez mais frequente de zonas sem carros, ônibus e motos,
dedicada única e exclusivamente aos pedestres e ciclistas, como uma maneira de incentivar o exercício físico, diminuir a poluição do ar e poluição sonora, além de ajudar os pequenos comércios que se localizam em ruas mais estreitas. Uma iniciativa também presente aqui no centro de Sibiu. E depois de um tempo olhando para essas casas com olhos, me sentia observado em cada canto que andava por Sibiu. Realmente uma ilusão diferente de tudo que já vi por aqui na Romênia. Sibiu foi fundada em 1190 por colonos alemães, também chamados de saxões transilvanos, e que até hoje compõem parte significativa da população romena. Foi uma cidade construída sobre um assentamento romano, que na Idade Média estava, obviamente, deteriorado. Outro fato interessante é que em 1241 a cidade foi destruída durante a invasão mongol, que devastou grande parte dos Balcãs, mas Sibiu conseguiu se restabelecer de forma bastante rápida. No século XIV, a cidade era um importante centro comercial, como já lhes falei no início do vídeo, e foi uma das cidades alemãs mais importantes da Transilvânia, porque tinha as fortificações mais extensas de toda a região, o que possibilitava ampla proteção contra os possíveis invasores. Em face à ameaça turca otomana, na cidade foram edificadas 3 cercas de muralhas que ainda se conservam, além de dezenas de torres que pude observar por um longo caminho. Sibiu sempre foi cobiçada pelos otomanos, mas nunca foi tomada, o que lhe trouxe o apelido de Bastião da Cristandade. E a região da Transilvânia foi fundamental para o estabelecimento da Romênia como a gente conhece hoje, para essa também identidade romena, já que essa é uma das 3 regiões históricas que compuseram o país na sua primeira, na junção da maneira que nós conhecemos hoje, não só a Transilvânia, mas também a região da Moldávia e da Valáquia. Moldávia hoje é um país que também estava nessa região histórica, mas tem uma delimitação diferente, era muito maior, mas fica na região nordeste do país, além, é claro, da Valáquia, que é a parte sul, onde a gente tem outras províncias históricas que também tiveram influência dos turcos otomanos. Então a gente vê que a Transilvânia, obviamente, é uma das mais belas regiões e aquela com a qual a gente associa a Romênia diretamente. A cidade foi então dominada pelos húngaros no século XVII e só se tornou parte da Romênia como a conhecemos após a dissolução do Império Austro-Húngaro em 1918, após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Até 1941, a maior parte dos seus habitantes era de origem germânica. Hoje, como sabemos, é uma cidade quase 96% romena. Após um jantar típico e gostoso, tive a chance de aprender um pouco mais sobre a língua romena, que é de origem latina e contém uma sonoridade bastante familiar. Observem na televisão que algumas palavras conseguimos até mesmo compreender. Obțin toate informațiile necesare la punctul de informare organizat în vamă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea. Cetățenii ucraineni pot solicita statutul de refugiat la punctul de trecere a frontierei sau la sediul Poliției de Frontieră din Tulcea. În fața primăriei a fost înființat un punct de informații și suport în limba ucraineană. De asemenea, la punctul de informare își pot... E após esse dia cheio de cultura, basta aproveitar a cantoria dos jovens na praça central da cidade. No próximo episódio, lhes mostrarei um dos castelos medievais mais lindos que já fui na vida, aqui mesmo na Transilvânia. Não percam!